Hoje é sexta-feira, estamos finalizando nossa semana, né? Graças a Deus deu tudo certo, nossas atividades, vocês estão mandando, né, Keisa? Isso. E aí, hoje nós vamos para mais uma aula de artes, tá certo? Lembrando, semana passada nós fizemos as cores primárias, não foi? Que foram essas cores aqui, ó. O amarelo, o vermelho e o azul, certo? Nós vamos utilizar hoje o livro de artes, o livro de oficina de negócios e o livro de produção de texto, tá certo? Só que primeiro nós vamos para a aula de arte, certo? Vamos esperar um pouquinho. E aí, na página 32, tem as cores secundárias, tá certo? Por que são secundárias? Porque elas são produzidas a partir das cores primárias. Então, quando nós misturamos, as cores primárias são essas três, não é isso? Então, quando nós misturamos uma outra cor, a esta cor aqui, por exemplo, ao amarelo, ela se transforma em outra cor. Então, de um ela passou a ser outra, né? Então, é por isso que chamam, porque é um processo secundário. Eu fiz uma segunda vez, né? Então, eu fiz uma mistura com outra tinta e aí ela se transforma em outra cor. Por isso que é chamado de secundária, tá certo? Do mesma forma, com vermelho e com azul. Nós vamos misturar aqui para vocês verem as cores secundárias que vão se transformar a partir dessas, tá certo? Vamos lá, de Carol, misturar o vermelho, né? Com amarelo. O vermelho com amarelo. Então vem, né? A cor vermelha com a cor amarela. Nós vamos ter a cor laranja. Então, essa cor aqui se transformou em uma cor secundária, tá certo? Se transformou no laranja. E agora, nós vamos colocar vermelho com azul. E vamos ver que cor vai formar. Vamos colocar, né? O azul no vermelho. Vamos ter a cor roxa, né? Então, o vermelho com azul se transformou na cor roxa, tá certo? Então, a cor secundária, roxa. E o verde, azul com amarelo. Pode colocar mais. Senão fica um verde bem clarinho. Aí. Pronto, gente. Outra cor secundária, né? A cor verde. Então, aqui nós transformamos das cores primárias, nós transformamos as cores secundárias, tá certo? A laranja, roxo e verde, certo? Com essas cores, se vocês tiverem a tinta em casa, guache, vocês vão produzir novamente as cores secundárias e vão fazer a atividade da página 32, certo? Vão fazer a página 32, vão fazer da página 33 e a página 34 também, certo? Na página 33, nós temos uma obra de arte de um pintor espanhol que nasceu em 20 de abril de 1893. Certo? E morreu em 25 de dezembro de 83. Você vai fazer uma releitura desse quadro. O que é fazer uma releitura? Você tentar produzir esse quadro, tá certo? Observar quais são as formas que tem nele, quais as cores, e aí tentar reproduzir ele aqui na folhinha, tá certo? No livro de vocês mesmos. E aí, quando vocês observarem, vocês vão ver que não precisa ser um artista, né? Para produzir uma obra de arte. Porque a obra que tem aqui, ela é bem simples. Ela foi utilizada as cores secundárias e foi utilizada algumas formas, linhas, certo? Círculo. Então, quando vocês observarem,
vocês vão ver que é bem fácil de reproduzir esse desenho, tá certo? E aí vocês podem inverter. Como é uma releitura, vocês podem inverter as cores, tá certo? A criação também vai partir de você. Vocês só tem a obra como exemplo. Isso. E aí vocês vão fazer até a página 34, certo? Na aula de oficina de negócios, nós vamos estudar sobre educação financeira, certo? E o que seria educação financeira? O que seria isso, tia? A educação financeira significa consumir de forma consciente, ou seja, que nós temos que nos planejar para poder pensar em comprar algo. Então, eu estou querendo comprar esse lápis aqui. E ele custa, não que ele custe esse valor, né? Mas é um exemplo. Ele custa R$20. Mas eu tenho um outro lápis, né, tia Carol? Eu tenho um outro lápis que ele custa mais, ele é mais em conta, ele é mais barato. Ele custa R$10. Qual o lápis que eu vou escolher? Eu vou escolher o mais caro ou vou escolher o mais barato? Se a gente for pensar que os dois lápis, eles têm a mesma função, eles fazem o mesmo processo, esse do que esse, nós vamos pensar em comprar o mais em conta, né? O mais barato. Na questão de economizar, né? Isso, na questão de economizar. Então, eu vou sair ganhando. Claro, se o lápis também tiver a mesma qualidade que esse, tá certo? E aí, tem quatro tópicos aqui na página 38, certo? Que é como você deve pensar para ter uma boa educação financeira, certo? Tia Carol vai falar aqui para vocês quais são as frases que tem aí. A primeira é só comprar aquilo que precisa. Ou seja, se você não está precisando de um lápis, você já tem. Não fica aperreando mamãe para comprar outro. Só precisa comprar o que a gente realmente está necessitando. O que a gente não tem. Né, tia Isa? Isso. O segundo é pensar antes de comprar. Então, vamos pensar se realmente vale a pena eu gastar tanto dinheiro como um brinquedo que eu posso quebrar daqui a pouco. Ou então, que às vezes você tem aquele mesmo brinquedo em casa ou vários brinquedos e no momento você não está precisando de comprar, tá certo? É só pelo prazer de ter outro brinquedo igual, né? Então, a gente tem que sempre pensar em pensar antes de comprar, certo? No caso do lápis, então eu tenho que pensar se eu devo comprar esse lápis mais barato ou se eu devo comprar o caro, certo? Próximo, consumir de forma consciente. Então, vamos ter consciência se a gente precisa mesmo ter aquilo tudo em casa, né? Ou se tem outras pessoas que precisavam ter aquilo que a gente já tem e que não tem, né? E que às vezes a gente quer ser consumista, né? Quer ter muitas coisas em casa e acaba que nem brinca, né? Isso. E o último, mudar de hábitos, né, tia Isa? Mudar de hábitos. Se você tem o costume de gastar toda a moedinha que o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó lhe dá, você tem que pensar em tentar mudar isso. Vamos guardar. Compre um porquinho. No livro de vocês tem um porquinho. Comprem um porquinho. E toda moeda que você ganhar, ou cédula no dinheiro mesmo, coloca uma lá dentro do porquinho. E quando for depois que ele já estiver cheio, conta quanto foi que você economizou, né? Sempre deixando um pouquinho lá, sem gastar demais. Porque às vezes, quando a gente tem muito, a gente sempre quer mais, né? E aí, quando a gente pensar em mudar de hábito, quer dizer que nós temos que tentar deixar um pouquinho guardado. Então, a gente tem que diminuir a nossa compra, certo? E aí, vocês vão fazer as atividades na página 39, certo? Página 39 do livro de Oficina de Negócios. E já que nós estamos falando de negócios, de educação financeira, nós vamos para o livro de produção de texto, que tem o tema lista. Lista de quê? O que é que nós podemos fazer uma lista?
uma lista de supermercado, uma lista de compras, uma lista de brinquedos preferidos, né? Uma lista de alunos, né? Com o nome de vocês. Isso. Uma lista de desejos, de sonhos que vocês queiram realizar. Uma lista do que você precisa comprar, né? Então, essa lista serve para que a gente se organize, certo? Então, quando eu faço a minha lista de supermercado, eu só coloco lá o que eu preciso. Então, isso é uma forma de me organizar e de também mudar meus hábitos. Por quê? Quando eu vou com a lista para o supermercado, eu só compro aquilo que tem na lista, tá certo? Então, eu sei que eu não vou precisar de outra coisa, só vou precisar do que tem ali. E aí, vocês vão produzir, na atividade de hoje, vocês vão produzir uma lista, tá certo? Pode ser uma lista de brinquedos, pode ser uma lista de que mais, Carol? De sonhos que vocês queiram realizar. De compras que vocês querem comprar no supermercado. Pode ser biscoito, chocolate, Isso. Pipos, né? Pode ser uma lista de aniversário, né? Por quê? Quando nós vamos fazer um aniversário, a gente pensa na lista de convidados. Então, que tal você pensar, se você fosse fazer um aniversário hoje, quem seriam os convidados? Então, você vai fazer uma lista desses convidados, tá certo? É só a ideia. Você é quem vai escolher a lista que você vai querer produzir. E aí, vão fazer a atividade da página 17 e da página 18, tá certo? Então, a nossa aula de hoje, sexta-feira, vocês vão ter o final de semana para fazer e aproveitem a atividade, aproveitem o tema da lista e vai com a mamãe no supermercado para comprar. Faz aquela listinha e chama a mamãe para ir no supermercado comprar, viu? Isso. Tchau.